sim, senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Cuca Fresca, nesse episódio de número 41. Meu nome é Caio Cardoso e a gente vai fazer um podcast comemorativo de 1 ano de Cuca Fresca aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar as pessoas, ou vale a pena ver de novo, pessoas que passaram aqui no nosso podcast. Nós temos mais de 26 horas de podcast, mais de 76 convidados, e nós trouxemos alguns que voltaram aqui para a nossa mesa para a gente fazer esse podcast comemorativo de 1 ano. Então eu vou começar aqui na minha direita e a gente dá a volta aqui. Inclusive temos pessoas no nosso telão, diretamente do telão. Pode parar. Você tá pensando o quê? Podcast de aniversário, você quer estrear, fazer a abertura? Estrear não, já é o segundinho. Você vai viajar, tá vendo? Viajando Henrique Cardoso. Hoje é podcast de aniversário, é importante. Eu precisava dar um jeito de fazer essa abertura, nem que fosse aqui na televisão. Então abre. Então vai. Tá na sua mão. Faz de conta que tá começando agora. Ah, faço nada. Eu sei que vai ser cortado. O Gili nunca edita. Quem vai fazer a abertura vai ser o Caio Cardoso. Vou fazer o quê, né? A gente viaja e fica só com gostinho de aniversário. Tá vendo? É isso aí. E aí, Kátia, me fala quem é você na fila do pão? Eu sou a Kátia, sou PM da Squad de Pedágios da Eucard, né? Tenho 35 anos, estou há 3 na empresa, né? Fazendo parte aí de toda essa trilha do Cuca Fresca, né? Que legal. E é isso. Legal. E lá na TV, então, a gente vai seguir a ordem. Na TV a gente tem a gerente geral ali, ó. Cara de brava. Normal, né? Mas eu não tô brava, não. Tô só tentando resolver as coisas aqui. Remoto Mas, é mais enfim, difícil, né? É mais difícil. Remoto é mais difícil. Bom, eu sou a Karen, né? Estou na Eucard há 2 anos, fazendo parte aí dessa, como a Kátia colocou, né? Dessa trilha, dessa missão aí que a gente tem. E estamos aí. É isso, para mais um podcast. O Alexandre a gente pula, porque todo mundo conhece, né? conhece, É o né? nosso roster oficial. Que beleza. Não, é melhor você falar que tá acabando a bateria, né? Segundo informações aqui no ponto, tá acabando a bateria. O seu ponto tá atualizado. Tem aqui uma meia dúzia de % ainda. E aí, então fala quem é você aí e o que representa esse 1 ano para você, Alexandre, de Cuca Fresca. A gente tá aqui, ó, tentando misturar o Cuca Fresca com informação, tecnologia, finanças, desenvolvimento pessoal. Estamos indo atrás do conhecimento. Esse 1 ano de podcast merece uma comemoração muito, muito, muito calorosa. Por isso a gente encheu de gente na sala aí, né, Caio? Pô, é um prazer e um privilégio apresentar 1 ano de programa Cuca Fresca. E aí a gente tem mais convidados. A gente tem a Rafa aqui, que vai falar um pouquinho também com a gente. Então, oi, pessoal, eu sou a Rafaela, faço parte do time do Sucesso, né? Também ajudo no Embalde, na Tag, já estou há 2 anos na empresa. E eu amo assistir os podcasts, né? Eu tenho até alguns que são meus preferidos, depois a gente conta um pouquinho mais. Legal. Mas é isso. E aí a gente tem o Rafael para fechar. Por último, mas não menos importante, o Rafael. Claro. Bom, é um prazer, né? Meu nome é Rafael, eu sou PM da Squad Inbound, estou há mais ou menos uns 14 anos nessa estrada de trabalhando com marketing, estou há 7 meses por trás dos bastidores do podcast, ajudando a fazer isso aqui acontecer, e hoje é a minha primeira vez aqui como participante, né, disso, e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal, e comemorativo de 1 ano. O Rafael, como pouca gente sabe, ele é campeão de gato mia e vaca amarela. Exatamente. É uma conquista, o Rafael está hoje aqui, né, Rafael? Não, e eu trouxe aqui para comemorar um bolo, super bolo de aniversário. Olha lá, 1 ano, a gente vai deixar aqui na mesa. Eu não vou acender, porque senão vai que vai pega fogo alguma aqui coisa. em tudo, aciona os alarmes aí, então, mas é só representativo aí de 1 ano desse podcast. E Ali, a gente está comemorando 1 ano, deve ter alguns momentos que foram memoráveis durante esse ano, né?
E acho que ninguém melhor do que você para começar falando sobre esses momentos memoráveis, porque foi, acho que a pessoa que mais abriu esse podcast aqui. Ai, caramba, peraí que eu coloquei o endereço errado. Como se não bastasse, né? Não, quem conhece o Alexandre sabe que é bem assim, né? Então, quem sabe faz ao vivo até lambança. Variar. Para variar, como todo bom momento do Cuca Fresca, e é por isso que o podcast se chama Cuca Fresca, a gente tem que improvisar. Então, agora que eu me dei conta que eu coloquei o endereço de um hotel e a gente está hospedado em outro. De São Paulo Jardins. Não, na 9 de julho. É bom para dar uma passeada aí, conhece São Paulo. Isso aí chama tour. Isso daí é tour. Hã? É o tour por São Paulo. Exato. Foi ali, Magrão? Foi e cobrou mais de 50 contas. Que hoje eu Bota no Então banco. você faz um favor. Faz um favor pra tia Karen quando chegar. Você não faz check-in, não. Você fica sentadinho terminando o podcast lá de baixo, depois a gente conversa. atendido, tia Karen. Bom, Caio, respondendo a sua pergunta, a gente teve muitos momentos legais. Eu acho que o que eu mais gosto é o do Dia das Crianças. Verdade. Do Dia das É Crianças. muito bom, é muito bom. E Rafa, você falou que tiveram alguns episódios que você deixou favoritado lá no seu streaming. Sim. Quais são eles e por quê? Um deles foi o Dia das Crianças, porque Que legal. foi muito divertido ver a interação delas. O Benjamin, muito fofinho, perguntava as coisas, ele quase não falava. O João também, que é o filho da Ana, também veio, então ele interagiu bastante, então foi legal ver. Outro que eu gosto muito foi um dos primeiros, quando a Paty, ela veio aqui, comentou sobre a empresa, sobre a parte do RH em si, de estar no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, de desenvolver. Gostei muito. E um dos últimos também sobre o Paty, porque algumas informações, né, bem informativo, falando sobre o trabalho, como funciona, que às vezes a gente não tem conhecimento ou não sabe um pouco mais a fundo. Então, foi muito bom esse podcast também. Então, foi um dos 3 que eu mais gostei. Os 3 que você Sim. mais gostou. Que legal. E, Rafael, você falou que... Posso completar? Pode, Posso claro. complementar, que eu parei aqui. A Rafa falou do Dia das Crianças, né? Falou do Benjamin, da galerinha que veio. Foi um dos mais legais. Mas um dos mais desafiadores foi o de inteligência emocional. Cuidados com o emocional dos colaboradores. A gente trouxe psiquiatras, psicólogos, foi bem legal. Super desafiador, porque eu não podia fazer piada. Teve que ter inteligência emocional neste caso. Sim, Teve que segurar os palavrões também. todos eles. O Rafael, ele fica como ele disse, né, grande parte do tempo nos bastidores. E imagino que você deva ter... Por trás dos bastidores. Por trás dos bastidores, né? Ele falou, se você for rebobinar a fita, também que ele fala, eu fico por trás dos bastidores. Falei, caraca, esse cara deve Esse é Tá top, né? Além dos bastidores, né? Porque tem os câmeras, são os bastidores, ele fica por trás. Tem o do bastidor, que é a edição, aí tem o por trás do bastidor. É isso aí. E você deve ter tido, primeiro, né, alguns pontos que foram desafiadores em relação ao que vai para o ar, né? E também as suas preferências, quais foram? Cara, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu gostei muito de marketing digital, gostei do podcast de português, eu acho que eu gosto bastante da língua portuguesa, e foi um podcast muito gostoso de assistir, assim. Não sei se você comentou ali no começo, mas antes de vir para cá eu estava contabilizando quantos convidados a gente teve aqui. E foram ao todo 76 convidados. E é difícil assim escolher, eu acho que todos tiveram momentos muito educativos, deu para aprender um pouco cada um. E é legal estar fazendo isso porque assistindo você consegue aprender muita coisa diferente. Então... realmente é difícil escolher um só ali, né? Mas eu gostei de todos.
Que legal. E, Kátia, você já tinha participado do podcast? Já tinha participado. Legal. E de lá para cá, o que você vê, assim, ó, qual que foi a evolução ao longo do tempo que você conseguiu perceber, desde o podcast que você participou para esse comemorativo de 1 ano? Olha, Caio, é difícil responder porque o podcast ele é muito dinâmico, ele traz muita coisa bacana, muito aprendizado, né? Inclusive, gosto muito de onde você participou falando sobre investimento, né? Legal. Então, foi muito bacana também o que o pessoal comentou, né? Então, ver essa evolução é muito bacana e dizer assim para você, evolui a cada dia, né? Evolui a cada dia mesmo. Vem muito conhecimento, a gente está tendo feedbacks de clientes, né? Da nossa parte comercial, dizendo assim, olha, fechei com vocês, inclusive porque assistiu o podcast. Que bom, então, cara. isso é muito bacana. Então, é muito dinâmico, é muito aprendizado, é muito conteúdo legal, né? E é muito gratificante participar, né? Conseguir participar desse projeto que a empresa traz para nós. Que né? legal. Dessa visibilidade que a empresa dá, Vale falar que pra o gente. Caio já tá virando sócio aí do... Exatamente, exatamente. Já está investindo, né? Os primos ricos. A Angels deu um pontapé, depois a gente veio falar sobre investimento, falamos sobre mercado de trabalho também, acho que eu vou puxar a sardinha, né? Porque esses foram os meus favoritos, né? Os que eu participei. Mas tem acho que muito legal também esse do Dia das Crianças. Acho que é meio unânime, assim, do Dia das Crianças. Ô, Karen, e qual que você imagina que ou o que você vê que é a importância do podcast para a empresa? Eu acho que a questão da visibilidade, né? Não só da empresa, como do funcionário. Eu acho que eu posso falar por mim em relação à parte de desenvolvimento mesmo, de crescimento, porque às vezes não parece, porque tem um pouco de coisa em público, entendeu? Quando a câmera, então, meu Deus. E eu sei de mais pessoas que têm esse sentimento também. Então, a visibilidade que traz para o nome da EUCARD e para como a EUCARD dá esse espaço para nós colaboradores falar aqui também, eu acho que é muito legal. O Ali continua lá na saga de chegar até o local certo. Ele estava hospedado na Zona Sul, ele foi para a Zona Norte. Tá certo. Detalhe que ele falou que ia resgatar a Karen, né, Karen? Eu quero ver como vai ser esse resgate. Você tá bem de Salvador. Salvador, hein? Acabei de passar pela Anhembi aqui, mó nostalgia, cara. Nossa faculdade. Daí tá fazendo um tour. Assim, eu vejo que toda empresa, né? Digo, toda empresa, a EUCARD, o nosso ecossistema GIMAVE sempre está muito engajado com todo o conteúdo que a gente cria aqui no podcast. Mas quando a gente para pensar o que isso agrega nas funções que vocês exercem no dia a dia, como que vocês conseguem absorver o conteúdo que a gente traz no podcast Cuca Fresca para as suas rotinas diárias? Uhum. Bom, posso começar falando que, primeiro, desde quando eu cheguei, foi importante o podcast até para conhecer a cultura da empresa, né? Eu acho que muito da cultura, muito do que a gente tem no dia a dia está exposto ali no podcast, né? E como a gente ali está principalmente engajado em trazer conteúdos que façam sentido, que são relevantes para o nosso público final. Então, para quem entra na empresa, você assistir todos os podcasts aí, você está apto para trabalhar lá dentro, né? Você tem uma montanha de conhecimento ali dentro desses podcasts que você consegue entender melhor sobre os setores, melhor sobre o negócio em si. Eu vejo bastante como isso, né? Principalmente, né, Rafa, essa parte da cultura, de trazer a cultura da empresa para os nossos times, né? Então, o podcast, ele traz isso, né? Ele vem como
um apoio para a gente de liderança para conseguir passar a cultura para o nosso time. Então, eu vejo assim que é o principal fator. Claro, trazer conteúdo para o pessoal, mas porque a gente consiga trazer isso para dentro dos nossos times também. Trazer o conteúdo, trazer a cultura, né? Para o pessoal entender o nosso ecossistema, a forma que a gente trabalha. Então, isso é bem, bem importante. Eu ia já comentar da parte do PAT, né? Porque a gente trabalha ali com os clientes, então às vezes eles chegam com algumas dúvidas, então a gente consegue até auxiliar um pouco melhor quando a gente assiste os podcasts, enfim, que a gente consegue repassar, falar para eles, olha, nós temos esse tipo de conteúdo, então a gente consegue dar maior informação para eles próprios, porque às vezes eles têm uma empresa pequena, às vezes não tem um contador para poder ter esse auxílio, mas nós trouxemos no podcast contadores que conseguem explicar um pouco mais como funciona. E aí a gente indica isso. Exatamente. Então eles se sentem legal. mais acolhidos. Então eu tenho uma empresa de cartões de benefício que consegue me dar um apoio que muitas vezes as outras não oferecem. Então é muito bom nossa parte ali na questão do sucesso. Que legal. E o Ali e Karen, o que vocês imaginam que vai ser o futuro do nosso podcast Cuca Fresca? Para onde a gente vai caminhar? Nós vamos usar óculos 3D de realidade aumentada. Você viu que na Febrabantec vai ter uma sala no metaverso, né? Vai ter reconhecimento facial na entrada, vai ter metaverso rolando uma palestra não, mas uma das atividades. Isso. A ideia é que no futuro próximo o cara tá em casa, coloca um óculos ali no PlayStation dele e ele vai poder estar sentado, ter a sensação de estar sentado aí ao nosso lado. Mas antes que isso chegue, a nossa ideia é cada vez mais trazer pessoas que a gente possa falar diretamente para a dor de quem assiste. Então, se é um empresário, se é um portador, se é um credenciado ou alguém que por algum momento flertou com o ecossistema da Gimave, ou não também, o ideal é que a gente possa falar a língua desse cara, trazer pessoas entrevistadas que numa das respostas ou numa das experiências ali compartilhadas com a gente na mesa, né, com quem quer que esteja perguntando, ele possa falar exatamente o que alguém está passando e falar, putz, esse cara superou esse desafio dessa forma, vou tentar isso na minha empresa também, vou tentar isso na minha carreira também, vou trazer isso para o meu dia a dia para ver se também acontece positivamente comigo. Ou servir de alerta, ó, comigo deu um ruim assim, assim, assado, cuidem com isso, cuidem com aquilo, cuidado para não repetir essa situação. Então tudo isso faz parte do meu imaginário aí para o futuro do podcast. Eu acho que o podcast é o melhor lugar para ter esse tipo de interação de conteúdo, né? Que é um ambiente mais informal, onde a pessoa pode contar a realidade dele, falar de desafios ou não. Acho que o podcast ele veio realmente para ter essa comunicação mais próxima, né? Com as pessoas, mais informal, mais diferente. Contar que aqui também que a gente traz as ideias de fora, né? Porque a gente sempre tem convidados diferentes, com assuntos diferentes para tratar. Então, a gente consegue trazer visões diferentes também. Às vezes, dúvidas que algumas pessoas têm em relação à própria card, mas não perguntam. Aí você traz um convidado, o cara pergunta e acaba trazendo para a mesa um assunto que mais gente queria tratar, queria perguntar. Uhum. E essas indicações para clientes, eu acho que só tendem a engrandecer o nome do ecossistema da Gimave, da Eucard, da Angels, enfim, de todas as empresas do nosso grupo, né? Isso está acontecendo, Caio. As pessoas me param na rua, às vezes. Não, mentira, ninguém me para na rua. Eu ia falar, nossa. Param na rua, né? Ficou muito... Uhum. Não, mentira. O cara me chama no WhatsApp, ô, meu, quando é que você chamar para ir no podcast lá, não sei o que lá? E isso pra gente é muito bom, significa que a galera tá curtindo, que tem algo a dizer. Eu falo, olha, a hora que você conseguir bater com uma pauta nossa, tá mais que convidado, né? É fácil tá dentro de uma pauta, é só ter um case para querer dividir. Vem pra cá, da nossa mesa. Como o Rafa falou, é um ótimo ambiente para fazer isso. Porque no bar, a cerveja atrapalha um pouco, então no podcast... Não que não tenha, né? Às vezes a gente tem convidado aí que a gente acha que, né? O podcast é o conversa de bar sem a língua presa, né? Então... mas... Sabe o que vocês estão fazendo, mas lembre-se que a gente grava dentro de uma universidade. Sim. Então, tem um certo limite de... Né?
Mas dentro desse um ano, teve algum convidado que vocês falam, pô, esse foi muito engraçado por uma determinada situação ou que se destacou em algum tema que era muito interessante? Eu gosto bastante, como eu comentei ali de português, eu gostei bastante do Sidney Martins, né? Então, ele é um professor, eu já conhecia ele, então até foi uma sugestão minha trazer ele. É um cara que está há muitos anos na área ali de língua portuguesa, trabalhando com educação online, então, assim, é uma pessoa que tinha uma dinâmica boa já ali para conversar no podcast e eu achei que fluiu bem a conversa ali e consegui achar bem interessante isso. Eu já ia falar que é a Patrícia, porque eu gosto de ouvir ela falar, não sei vocês, mas toda vez que ela começa a falar com a gente, parece que eu sinto uma paz. Então, parece que ela vai de encontro a gente para deixar a gente mais calma, tranquila. Então, eu gosto muito dos podcasts que ela participa. Mas, como eu comentei, um dos meus favoritos foi quando ela falou sobre pessoas, sobre a colocação, de estar no lugar certo. Então, foi o que mais me chamou a atenção. E também vou puxar um pouquinho a sardinha. Meu marido também já esteve presente no podcast, que foi sobre marketing. Eu também gostei muito do podcast dele. Fez Tem que falar, né? A moral em casa já. Sim. Tá certo, Rafa. É isso aí. E a gente não foi proposital, mas agora que eu reparei, tá Rafa e Rafa de um lado da mesa. Né? Duplo sertanejo. O Rafa, tem que explicar para as pessoas quem é a Patrícia, que você falou que gosta, que dá uma parte. Tá, perdão. Então, a Patrícia é nossa PM da Squad de Pessoas. Ela também faz o trabalho de aperfeiçoamento de PMs, né? O coaching. O coaching. Isso. Então, ela faz um trabalho muito legal com os PMs. Eu posso ver, vamos supor, que nem agora a Kátia. Eu conheci a Kátia desde o começo, quando ela entrou na empresa. O quanto o trabalho com a Patrícia evoluiu na parte de liderança da Kátia ajudou muito. Então, eu consigo ver o reflexo do trabalho dela no nosso convívio. Então, por isso que eu falo que é uma das pessoas também que eu tenho como inspiração, da forma que ela fala, da forma que ela faz o trabalho dela. Então, por isso que eu falo que um dos podcasts que eu mais gosto é o dela. Por conta disso. Do Lincoln. Quando o Lincoln veio, o Lincoln é um... Verdade. Então ele trouxe algumas verdades, né? Estômago para praticar. Fala muito bem pautado, exatamente. Tudo bacana para as pessoas. Foi o que você travou. Tá travando. Mas esse foi um podcast que eu estava, então, complementando. Agora eu acho que voltou. Mas era um podcast que eu participei também. E o Lincoln, cara, a gente fez acho que 1h30 de podcast. Poderia ter ficado acho que 5 horas. Rolou uma sinergia. Eu acho muito legal quando acontece esse tipo de sinergia dentro do episódio mesmo. Que a gente está gravando e tal. E a gente tem um limite. E foi muito legal porque estava o Bruno também, se eu não me engano. O pessoal da White Capital e tal. E a gente falou, acho que muitas verdades, como o Ali colocou, né? Verdades amargas que precisam ser ditas, né? E acho que foi bem legal esse podcast, assim. Quem não teve a oportunidade, acho que tem que procurar lá no nosso streaming, vai achar. E você, Kátia? A Laís também. Pode procurar qualquer episódio que a Laís tenha participado. Também são podcasts que ela entrega umas coisas muito bacanas sobre... Ela é psicóloga, né? Então, traz umas falas bem boas, assim, para quem está começando a carreira ou para empresários que têm gestão de pessoas e precisam estar atentos aos sinais que estão demonstrando algum prejuízo emocional ao seu time. Eu acho que os podcasts que ela participou, acho que foram 3, foram bem legais. Então, o que eu ia trazer era os de gestão de pessoas, que é o da Paty, que as meninas citaram, e o da Laís também. Eu acho que quando a Laís vem, ela traz muitas dicas, né? Dos dois lados, tanto para quem está do lado da contratação e para quem está sendo contratado. A Laís, ela trata sempre as duas pontas ali. Então, eu acho bem bacana, contribui com muita gente, não só com a empresa. Como é que você acha, falando com atraso, cara? Sanduíche. Eu tenho 2 Karens aparecendo na tua tela aí.
Fica pra trás. Mas além de coisa séria, né, a gente teve também muita coisa engraçada. Eu, particularmente, teve o primeiro podcast que eu fui host, porque o Alexandre estava viajando, como está agora. E aí, a entrevistada era a Maiara. E eu meti um Mayra e fui até o final com Mayra. Nossa. No final, ela já tinha se convencido que ela era a Mayra. Então ela já respondia e tal. E tocou assim, tá ótimo. Não tem, a primeira ela corrigiu. A segunda eu errei de novo. A terceira ela falou, desencana. Esse cara aí... É Mayra mesmo. Mas tem dessas, né, Ali? Você deve ter passado por algumas, assim. Não, passei. Teve umas meninas que eu não li a pauta antes, cheguei no dia da entrevista, tinha uma pessoa em cada cadeira, não conhecia nenhuma delas e cada uma com um nome diferente. E uma pessoa que eu gosto de chamar pelo nome, isso traz proximidade, gera empatia e tal. Não deu boa, cara. Errei 2 vezes. Segue sem nomes, vai. Não dá. Chama de senhora, que tá tudo resolvido. Esse podcast, ele tá no YouTube lá, pra quem quer dar algumas risadas, pode assistir lá também. O das crianças também é muito bom. Eu esqueci, qual que é o nome da filha do Jaime? É Júlia, não é? Natália. A Natália. Ela falando com o pai, falando sobre dinheiro, eu falei, nossa... Bom saber, né? Que ela também já dá uma cutucadinha no pai. Tava falando da aula de natação dela, que ela vai pra competição. Eu falei, cara, que legal. Na idade dela, eu só me preocupava em brincar de boneca, mesmo ir pra escola, só. Não, é bem legal. E na edição, Rafa, tem alguns episódios assim que vocês dão mais risada do que outros? Algo engraçado, assim, que, a gente teve que cortar porque não tinha jeito. Não, Acontece muito, né? Inclusive, podia salvar esses cortes pra gente passar na nossa live, né? Lá no... Passar das pérolas online, ao vivo. Ô, Rafa, a gente nunca cortou por causa de erro. A gente cortou porque os entrevistados eram muito queridos. Exato. A gente teve que cortar porque ia ficar forçada a resposta. Aí a gente falou, não, pode fazer mais natural, você pode falar do concorrente, não tem problema. Não, mas eu adoro o projeto X e Mas acontece bastante também, a gente normalmente faz os cortes pro Instagram, né? Uhum. E daí, quando o conteúdo tá ficando bom pro corte, vai lá o Alexandre mete um porra no meio. Perdeu o embalo. Mas é pouco, né? A vantagem aqui que a gente, claro, tá gravando, não é ao vivo, então é menos. Às vezes, quando acontece algum errinho, a gente acaba tendo que cortar, né? Mas sempre tem alguma coisa que a gente dá uma olhadinha lá e fala, meu Deus, como isso foi acontecer. Viu, Rafa? No caso do podcast que a gente gravou, eu e a Elis, que não foi pro ar, né? Já entregou. Esse é o podcast que sumiu. Ninguém sabe, né? Não sabe o paradeiro. Ninguém sabe por que foi. Esse caixa preta. Esse deixa em off, deixa em off. E, Karen, teve algum podcast que você assistiu que você falou, miserável, esse aí não deu liga? Cara, eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu não gosto de falar de frente à câmera, então os podcasts que eu participei, pra mim, não vão. Sem comentários. O Dia das Crianças ainda salvou, né? Porque eu apareci menos, só no finalzinho. Foram as crianças ali que fizeram o podcast todo. Então... E o que vocês imaginam de assuntos relevantes que a gente ainda não falou e que a gente poderia trazer para o nosso podcast Cuca Fresca? Eu vejo que do ambiente de negócios, assim, tem muita coisa ainda que a gente não fez e é legal de fazer, assim. Eu, que venho do marketing digital, acho que mais conteúdos de marketing digital também é interessante. A gente não diz que é o futuro, né? Ele já é o presente e cada vez mais as empresas vão ter que
aderir ao marketing digital. Então, claro, né, da minha área eu tenderia mais a conteúdos sobre marketing digital, mas o meio empresarial ele é muito vasto, então tem muita coisa que a gente não fez ainda e daria para fazer. Eu falo que da parte do sucesso já falaram bastante. Eu acredito que deveria trazer mais sobre tag de pedágio, Também, né? Já passei a bola para a Kátia. Até porque é um produto muito específico, né? E trazer um pouquinho mais de conhecimento para o pessoal em relação ao produto mesmo, funcionamento de produto. É um produto muito... É muito específico mesmo, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem tudo que tem por trás do produto. Então, trazer um pouquinho mais de conhecimento. O bastidor da tag. Exatamente, Não trazer quero um falar, pouquinho do não bastidor. quero falar nada, mas convites são feitos, né? As pessoas não aceitam. Caio, Oi. eu concordo, a gente tem que começar a falar um pouco da tag também, trazer pessoas que viajam, que já tiveram alguns benefícios, alguns testes para contar. Mas tem um desafio que eu gostaria de fazer para o Rafa. Ele consegue fazer uma frase de 1 minuto sem fazer. Ele não consegue. Não dá. Tivemos um pique nervoso do Rafa. Nervoso. Ainda mais, eu já sou um cara meio low profile, ainda tendo que participar do podcast. Acho que acentua mais ainda, com o microfone bem na minha cara. Aqui, né? Eu gosto bastante como o Rafa colocou, né? Mercado, acho que de investimentos, mercado financeiro, esse ecossistema que tem de bastidor, que nem tem o da TAG, a gente tem muita particularidade dentro das empresas. Acho que a parte de planejamento das empresas é algo que é inesgotável o tipo de conteúdo que a gente tem. Sim. A gente tem muito conteúdo para abordar e pouca gente boa falando em podcasts coisas relevantes do dia a dia, trazendo cases, que eu acho que esse é a grande sacada do podcast Cuca Fresca, que a gente sempre traz cases, né? São coisas que realmente aconteceram com as pessoas que estão sentadas aqui. E já engatando uma coisa na outra, o que vocês fizeram depois de, eventualmente, de ter escutado algum podcast, vocês mudaram o modo de operar dentro do dia a dia de vocês, seja na parte profissional quanto pessoal? Tem algum case assim? Essa parte de pessoas, né, que a Patrícia traz muito para nós. Ó. E não é que resgatou mesmo? Resgatou! Agora ela está em tela dupla. Então, para mim... Vou trazer de novo a parte de inteligência emocional. Os maiores aprendizados fora os detalhes que eu levo para dentro da empresa, mas os maiores aprendizados pessoais dentre os entrevistados que passaram no podcast, eu acho que o tema inteligência emocional foi o que mais mexeu comigo, me deu alertas, entendeu? Para cuidar dessa máquina aqui, ó. Acho que é... É exatamente isso, é a inteligência emocional, é o cuidado com as pessoas à sua volta, o cuidado com o seu time, né? Não só com o time, mas com todo o ecossistema que te rodeia, né? Então, a inteligência emocional, ela vem batendo num ponto muito forte mesmo. E nós, como gestores, né, a gente sempre precisa também ficar de olho no nosso time, né? Ver Exato. Os sinais. A gente é um pouco do olhar próximo ali da empresa, do RH. O RH não pode estar sempre do lado ali, entendendo os profissionais. Então, nós que somos gestores precisamos estar ali próximo e olhando os sinais, vendo Sim. como é que está a saúde mental do nosso time, né? Como é que eles estão se relacionando uns com os outros, né? Teve um tema que a Karen e o Alexandre participaram, acho que da pós, o Alexandre me comentou, que é o da comunicação não violenta. Cara, acho que acho que qualquer tipo de conflito acontece hoje dentro das empresas através de algum lapso ou algum gap de comunicação, né? Sim. De você não saber se comunicar. E eu também tenho uma convicção
de que grande parte dos pedidos de demissão acontecem por comunicação violenta, né? De algum tipo de abuso no tipo de comunicação. Acho que seria um tema relevante para a gente trazer para os próximos podcasts. E teve outro que ninguém comentou, que foi muito interessante, foi sobre o RD Summit. Sobre fascinar os clientes. Foi além de todos que vocês falaram, foi um também que me marcou muito, que quando todos os PMs voltaram super animados, falando, não, precisamos fascinar nossos clientes, eu comecei a entender o que era fascinar. A experiência do cliente, sim, a experiência do cliente. Foi uma coisa que a gente começou a praticar muito, né, o CARD. A gente precisa aprimorar ainda mais, mas a gente está no caminho. Quando eles falaram sobre isso, eu entendi, muito legal, porque a gente já está num caminho bom, precisamos evoluir ainda mais. Então, é outro assunto também que deu uma viradinha de chave. Que legal. E, assim, Rafa, você falou que é o PM do inbound, né? Para a galera que não entende o que é o inbound, o que é o inbound? Qual que é a importância do inbound dentro das empresas, ou mais especificamente dentro da nossa empresa, e como que, para as pessoas que estão ouvindo, assistindo e interagiram com a gente durante esse um ano, o que a gente conseguiu agregar com tudo que eles comentaram nas nossas redes sociais, né? Porque teve muito pedido que veio de fora e que a gente trouxe o tema aqui para a nossa mesa justamente por pedido dessa galera que está lá fora, né? Sim. O inbound nada mais é do que a produção de conteúdo. A gente atingiu o nosso cliente através de conteúdo e de um marketing não agressivo, né? Para quem está assistindo o podcast, ele nada mais é do que uma estratégia dentro do nosso inbound para a gente captar clientes, a gente poder fomentar a nossa marca, trazer relevância para a nossa marca, né? Qual foi a segunda pergunta que você falou? Como que aquilo que eles interagiram nas nossas redes sociais, ou eles interagem nas nossas redes sociais, são importantes para a gente formular os próximos episódios, os episódios futuros do nosso podcast. Sim. Nada mais é do que as pessoas, quando elas interagem, elas estão dizendo para nós o que realmente elas querem assistir, né? Então, isso é muito importante porque a gente entende um pouquinho o nosso público, entende quais são as necessidades dele, né? A gente sabe, consegue visualizar quem que está assistindo o nosso podcast, quem que é o nosso cliente, né? Então, todo mundo que participou, todo mundo que mandou sugestão, às vezes inbox lá pelo nosso Instagram, a gente costuma olhar e visualizar como que a gente pode incluir isso dentro do nosso podcast, quem que é o convidado que a gente vai chamar, porque um dos maiores desafios do podcast hoje é a gente conseguir trazer pessoas boas, trazer pessoas que tiveram experiência, além disso, não só pessoas boas, mas que se conectem com esses conteúdos que o público quer assistir, né? Porque não adianta a gente trazer um conteúdo, uma pessoa muito boa, uma pessoa que tem uma experiência de vida num certo tema, mas que não tem interação com o conteúdo. Não tem interação com o nosso público, não tem interação com o conteúdo que a gente quer passar, né? Legal. Então, assim, se você está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, quiser deixar um comentário lá com uma pauta, sugerir uma pauta, um tema, um convidado, um case que você queira compartilhar com a gente, pode colocar lá nas nossas mídias sociais, que o pessoal do Inbound vai estar de olho e trazendo essas pautas para a gente. E, Rafa, sucesso do cliente. Como que a gente pode resumir sucesso do cliente? O que é o sucesso do cliente? Então, o sucesso do cliente, nós cuidamos dos clientes. Então, tanto a parte da tag de pedágio como dos cartões, faz toda a parte de prospecção, até mesmo de embalde, traz os clientes e nós cuidamos dele. Então, nós fizemos toda uma jornada com os clientes, acolhemos, explicamos como funciona, fazemos ele entender como que é o nosso produto, qual é o nosso diferencial, para que eles se sintam realmente acolhidos e compram a nossa causa. Então, a gente quer e proporciona um ótimo atendimento, entende quais são as necessidades, porque não é só vender um cartão ou vender uma tag de pedágio. Então, a gente entende a necessidade do cliente e transforma aquilo numa bela jornada. Então, a gente vai adaptando. Mais consultivo do que reativo. Exatamente. Então, a gente tenta
tenta e consegue, muitas das vezes, prever antes do que aconteça um problema, uma situação em si, para resolver da melhor forma possível. Então, Legal. O sucesso trabalha nessa forma de entender, ter um bom relacionamento com os clientes, porque através disso a gente também consegue novos clientes. Então, a gente cuida deles e eles conseguem trazer outros clientes. Que massa, demais isso. Eu queria deixar aqui que vocês... Aliás, queria que vocês dissessem aí algumas palavras finais para a gente fechar o nosso podcast, falando um pouquinho dessa jornada que a gente teve durante esse 1 ano, fazendo um resumo geral e convidando os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo o nosso podcast, para continuar assistindo os nossos episódios que futuramente aparecerão nas nossas mídias sociais, aí, nos nossos streamings, de maneira geral. Começamos pela Kátia, pode ser, Kátia? Ou não? Não quero. Passa pro próximo. Próximo. Eu não sei se a Karen tá nos ouvindo? Tá de ladinho lá. Eu estou ouvindo metade aqui, metade ali. Só assim, se você tivesse que deixar uma mensagem final para esse podcast de 1 ano, o que seria? Eu acho que a gente, assim como todas as coisas que a gente faz, a gente está sempre evoluindo. E eu acho que a cada podcast que a gente publica, cada semana, cada podcast gravado, a gente está sempre fazendo um melhor do que o outro. E eu acho que esse próximo ano vai ser na mesma pegada. Massa. O próximo podcast vai ser melhor, o outro vai ser melhor. E o ano que vem a gente vai estar aqui de novo, falando sobre a evolução de todo mundo que participou. Isso aí. Rafa, quer compartilhar alguma coisa? Que continuem assistindo, continuem compartilhando, dê sugestões, como você comentou, e fomentar, né? Fomentar o nosso podcast, né? Não só basta você assistir. Começa a compartilhar, trocar experiência, trocar ideias do que você aprendeu, indicar, exatamente. Porque é isso que faz o podcast crescer. Então, indicar, comentar, porque, igual a Karen comentou, daqui para frente só vai melhorar. Eu... Primeiramente, quero agradecer ao CARD pela oportunidade de participar desse projeto, né? Eu acho que é um projeto, assim, para mim foi novo. Por mais que tenha uma vasta experiência de 14 anos em marketing, nunca tinha participado de um podcast, da elaboração, produção de conteúdo. E, assim, é um aprendizado muito grande, tanto da parte de conteúdo, tanto como conhecer pessoas, aprender como é que faz, né? E eu só desejo que esse podcast possa continuar aí por muitos mais anos, muitos mais episódios, que a gente possa chegar aos 100, aos 200, enfim, né? Grandes marcas. Grandes marcas. Eu acho que é um privilégio trabalhar com uma galera tão alta performance, que nem é o nosso time da Eucard, da Gimave, das empresas desse ecossistema. Acho que é um privilégio, foi me dado esse privilégio 2 vezes de puxar essa mesa aqui, e ter puxado 1 ano de podcast é um privilégio ainda maior. Mas eu acho que a pessoa que tem o maior agradecimento é o Alexandre, que está lá em São Paulo agora, trazendo novas tecnologias, novas informações para a gente enriquecer ainda mais o nosso podcast. É isso mesmo, comandante. Comandante Abilton! É com você aí. Bases de São Paulo agora. São Paulo muito bom, tudo tranquilo. São Paulo parece estar com uma... Olha que é 9 de julho, que tranquilidade. Uma grama. Mas é isso, cara. Eu acho que só tenho a agradecer mesmo toda a infraestrutura da FAG. Acho que sem o Centro Universitário FAG a gente não teria realizado esse sonho com tanta classe, tanto garbo e elegância, né? Que são essas pessoas, o Gílio, o Bruno, todo mundo que está ali atrás do monitor, o Jaime também, que fez todo o esforço, bateu, nunca desistiu da ideia do podcast, né? Então, esse aniversário tem que lembrar o nome de todas essas pessoas que a cada dia fazem o possível e o impossível para que a gente possa apresentar um programa bacana para vocês. E o programa é feito conforme as nossas recomendações chegam, a gente vai mudando. A vela do barco vira conforme os marinheiros precisam. E estamos aqui, tentando conhecer pessoas, conhecer negócios, conhecer
conceitos para cada vez mais enriquecer o podcast. Valeu, viu? Obrigado, gente. Só tenho a agradecer. E assim, me falaram que... Você me falou no começo que estava meio chateado porque tinha feito a abertura. Então, eu não vou fazer o encerramento. Quem vai fazer o encerramento é você, Alexandre. Que daí fechou. Ficou combinado. Hã? Vou apertar o botão vermelho aqui e vou desligar na sua cara. Só porque eu... Fazer igual fez na live. Que coisa feia. Eu quero ver você fazendo assim, Caio. E não esqueça, deve ter um botãozinho por aqui em algum lugar. Aí você clica, compartilha, dê sugestão. Eu não fiz isso, eu não estou com essa desenvoltura ainda, né? Mas deve ter algum botão aqui, em algum lugar da tela, que você vai apertar, compartilhar, assistir outros episódios. Não deixem de assistir o nosso podcast Cuca Fresca. E assim, o Alexandre, eu e todo mundo aqui nos despedimos de vocês. Até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu. Ai,